O Doni, Oi. mais uma pergunta para o Murilo Reis. Ok. Murilo, voltando para o lado do futebol, que interessa muito ao torcedor, evidentemente, você falou aí em ampliar as franquias de escolinha, essa coisa toda. Esse é um aspecto que o Vila realmente parece que deixa um pouco a desejar, né? São poucos meninos e isso é uma renda boa. Você tem em mente para as categorias de base? As categorias de base do Vila, especialmente o Sub-20, têm feito campeonatos bons, mas há um problema na transição, que os jogadores não chegam para o profissional, que seria o mais interessante. E também, embora isso tenha diminuído, ainda existe aquela história de jogador sumir do Vila, né? Ou o Vila ter que negociar jogador muito cedo e acaba negociando barato. Você tem algum planejamento, você tem já alguma ideia estabelecida para o que você vai administrar as categorias de base? Excelente pergunta, Doni. A gente identificou o custo real da categoria de base do clube e a gente quer estipular metas para que o diretor do departamento revele ou suba o atleta, né, e comercialize esse atleta para que a base se pague. Então vai ser um diretor remunerado da base, especialmente? Não, vai ser um conselheiro. Mas olha só, uma ideia que a gente teve é que o profissional, o diretor do departamento profissional, o diretor de futebol do clube, ele vai ter subordinado ao departamento dele a categoria de base. Isso no Vila era separado. Então o diretor do profissional era um, o diretor da base era outro, e eles meio que às vezes não conversavam a mesma língua. Trocavam ideia. Então o que vai acontecer? Quando se tem um diretor só para todas as categorias, inclusive para o profissional, essa transição é feita com mais facilidade. Você vai ter então um diretor de futebol, a pergunta do Doni foi ótima, que você espera que seja o Hugo, e aí ele vai mandar, entre aspas, mandar na base também, tendo lá um auxiliar da confiança dele. Perfeito, isso. E ele vai ter autonomia para escolher todo esse staff. Entendeu? Os técnicos, inclusive todo mundo os vai cuidar técnicos da molecada. da categoria de base também. E ele vai escolher o conselheiro que vai cuidar, né, que vai gerir todas as categorias da forma Mas quando como você diretor. fala metas, desculpe, Doni, seria meta financeira para o cara alcançar? Meta por comercialização ele ganharia? atletas. Pois é, como é que seria? Não, o conselheiro ganharia? Não. Pode? O departamento tem uma meta. Certo. O departamento precisa me apresentar um recurso, né, em um determinado espaço de tempo. Então ele sabe disso e ele vai correr atrás através de parcerias ou não, e é uma coisa que a gente quer fazer, parcerias não só com times grandes, parceria com o São Paulo, com o Corinthians, para a gente levar os atletas para ter uma vitrine melhor, mas nós também somos vitrines para pequenos clubes, concorda? Então a gente vai fazer parceria com pequenos clubes também, clubes do Mato Grosso, clubes do Acre, que têm o interesse. Eu faço um curso de gestão da CBF, já me procuraram lá para fazer essa integração, então que tem interesse de colocar atletas que estão despontando lá no Vila Nova, para fazer com que o Vila Nova revele esse atleta e aí os dois clubes ganhariam dinheiro em cima disso aí, através de percentuais. Mas tem um problema aí. Problema não, é uma curiosidade. Principalmente para um jovem rapaz que vai para o profissional, alguma coisa assim, ele precisa estar num nível de preparação física e psicológica um pouco, pelo menos próximo do profissional. Esse é o grande problema da transição. Uhum. Em termos de infraestrutura, imagino eu, o que é infraestrutura? Psicólogos, nutricionistas, ginásio, academia, essas coisas todas. O Vila vai investir nisso? Ou o Vila tem isso hoje? Como é que é? O Vila tem uma estrutura que é funcional, né? Vou até usar as palavras do nosso treinador do profissional, Guilherme. Mas é preciso investir sim, principalmente na estrutura da categoria de base. E o nosso projeto é que, estipulando metas para que o departamento me traga resultado, parte desse recurso seja reinvestido na base, até mesmo para a gente tirar o título de clube formador, que nós ainda não temos. E que é muito importante a gente tirar, é muito importante a gente batalhar nesse sentido. E aí entra ter um psicólogo, ter até um espaço de convivência dos atletas que não existe hoje. Então tem várias coisinhas, dentista, tem várias coisinhas que o clube precisa ter para ter a certificação de clube formador, e a gente não tem e temos que correr atrás disso.